E aí, hoje a gente vai mergulhar numa ideia, bem, poderosa de Nassim Nicholas Taleb, o conceito de antifrágil. É algo que influencia tudo ao nosso redor, sabe? Da biologia à economia, mas que, por incrível que pareça, a gente nem tinha uma palavra para descrever. Vamos entender o porquê. Para a gente começar, um pequeno exercício de imaginação. Pensa só, você está nos Correios, prestes a enviar um presente bem delicado. O que seria absolutamente crucial escrever no pacote para garantir que ele chegue inteiro? Bom, a resposta óbvia, claro, é frágil. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Pensa um pouco aí. Qual seria a palavra que significa o oposto exato de frágil? Olha, se a primeira coisa que veio na cabeça foi robusto ou resiliente, tá tudo bem. É o que quase todo mundo pensa. Mas, como o Taleb mostra, algo robusto ou resiliente só aguenta o tranco, sabe? Não quebra. Na melhor das hipóteses, chega lá do mesmo jeito que saiu. Isso não é o oposto de quebrar, é neutro. E é aí que vem a grande sacada. O verdadeiro oposto de frágil seria um pacote que se beneficia do caos, dos choques, da desordem. Pensa só, um pacote que quanto mais porrada leva no caminho, melhor ele chega no destino. É uma ideia bem estranha, né? E foi para essa propriedade que o Taleb criou uma palavra nova: antifrágil. É a qualidade de não só resistir a um choque, mas de ficar melhor por causa dele. É algo que, tipo, se alimenta da aleatoriedade, da bagunça. E o mais maluco é que esse conceito que está em todo lugar na natureza, em sistemas complexos, simplesmente não existia no nosso vocabulário. A gente não tinha uma palavra para descrever algo que fica mais forte quando apanha. Para a gente entender melhor essa tríade, o frágil, o robusto e o antifrágil, a gente pode dar uma olhada lá atrás, na sabedoria dos mitos antigos. Eles dão umas metáforas perfeitas para esses conceitos. A mitologia está cheia de exemplos perfeitos. Pensa no Damocles, com aquela espada pendurada por um fio de crina de cavalo. Ele é o frágil. Qualquer coisinha, um imprevisto e pronto, tudo desmorona. Aí tem a Fênix, que renasce das cinzas, certo? Ela é robusta. Sempre volta a ser o que era antes. Mas a Hidra? A Hidra é outra história. Corta uma cabeça dela e nascem duas mais fortes no lugar. Ela é o exemplo perfeito do antifrágil. Ela se beneficia do ataque. Ok, saindo um pouco dos mitos, vamos ver como esse conceito aparece no mundo real, mais especificamente na biologia. A natureza, a gente, está lotada de exemplos de antifragilidade. O primeiro exemplo vem da história da mitridatização. Reza a lenda que tinha um rei, o Mitridates, que morria de medo de ser envenenado. Então, o que ele fez? Começou a tomar pequenas doses de veneno todo dia, até que o corpo dele ficou imune. O sistema dele não só resistiu ao veneno, ele usou a ameaça para se fortalecer. Um conceito ainda mais amplo é a hormese. É a ideia de que um pouquinho de algo ruim pode, na verdade, fazer bem. O corpo reage com tanta força àquele pequeno estresse que acaba se fortalecendo como um todo. E isso, gente, está em todo canto. Desde uma dose pequena de veneno que faz o fermento crescer mais rápido, até as toxinas naturais que a gente encontra nos vegetais e que estimulam as nossas defesas. Mas o exemplo mais claro de todos talvez seja o exercício físico. A gente literalmente rasga as nossas fibras musculares, causa microlesões. Para quê? Para que elas se reconstruam mais fortes. Sem esse estresse, não tem crescimento. Simples assim. E aqui está a conclusão-chave disso tudo. A ausência de estresse não é um paraíso de segurança. Muito pelo contrário. Para muitos sistemas, a falta de desafios, de pequenas doses de adversidade, na verdade, os torna mais fracos e, paradoxalmente, muito mais frágeis no longo prazo. Ok, então fica a pergunta. Se antifragilidade é algo tão fundamental, por que a gente não tinha uma palavra para isso? Por que é um conceito tão difícil de pegar e aplicar? Parece que a resposta está num ponto cego da nossa própria mente. Para entender o nosso problema, pensa no seguinte. Os gregos antigos, tipo Homero, não tinham uma palavra para a cor azul. Eles viam o céu, viam o mar, mas descreviam o mar, por exemplo, como cor de vinho escuro. É como se eles fossem culturalmente cegos para o azul. De um jeito parecido, a gente é intelectualmente cego para a antifragilidade. E o nome técnico para essa cegueira intelectual é dependência de domínio. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente aprende uma coisa num contexto, sei lá, na faculdade, e depois não consegue reconhecer e aplicar a mesma lógica em outro lugar, tipo nas nossas finanças ou na carreira. O Taleb conta uma história ótima sobre isso. Ele viu um banqueiro em Dubai mandando um funcionário carregar as malas dele.
15 minutos depois, o mesmo banqueiro estava lá, na academia do hotel, levantando kettlebells. Basicamente fazendo o mesmo movimento que ele tinha acabado de pagar para outra pessoa fazer. Ele simplesmente não conseguiu conectar o estresse funcional do mundo real com o estresse artificial da academia. E essa é a armadilha. A gente entende perfeitamente que o estresse fortalece os músculos na academia, mas a gente falha miseravelmente em aplicar essa mesma lógica em outras áreas. Buscamos conforto, estabilidade, previsibilidade nas finanças, na carreira, sem perceber que essa proteção toda pode, na verdade, estar nos deixando mais frágeis. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Ao tentar eliminar todo tipo de estresse e incerteza do dia a dia, em que áreas da vida a gente pode estar, sem querer, se tornando mais frágil? Onde é que a falta de um desafio hoje pode estar criando o nosso ponto de ruptura de amanhã? É uma questão fundamental para navegar num mundo que está cada vez mais incerto